Então, galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje que eu vou mostrar aqui para vocês é como que funciona o circuito bivolt automático das fontes chaveadas da usina, beleza? Caso vocês deixem like, eu posso trazer por partes, mas eu trago a parte de potência, que é com os IGBT, depois eu trago a parte do SG, que é o módulo PWM, beleza? Trago a parte do feedback e explico todo o seu funcionamento, beleza? Não me pergunte como eu tenho esse esquema, ele está disponível aí na internet. Eu achei da hora, interessante trazer esse conteúdo de estudo na parte da teoria para vocês, beleza? A gente vai avaliar aqui um circuitinho aqui de soft start, beleza? Esse próprio circuito aqui, que ele é o circuito do bivolt automático, beleza? Eu vou explicar para vocês o passo a passo. Sem mais delongas, vamos aqui agora para o que interessa, que é a parte do circuito. Beleza, como eu já expliquei aí no canal para vocês, sabemos que fonte chaveada half bridge, né, que a da usina é half bridge, não é flyback, exceto que tem algumas, então precisa de um dobrador de tensão para que tenha maior tensão para ir para os IGBT, para assim ter mais eficiência, porque conforme a tensão é mais alta, a corrente é menor, então o IGBT trabalha com maior eficiência, frio, entendeu? Então por isso tem que ter um dobrador de tensão. Esse dobrador de tensão aqui, ele só é ativado quando essa tensão está em 127 volts, beleza? Então aqui, como que é um bivolt automático, né? Como que esse circuito vai identificar que você colocou na rede 110 ou 220? O que é responsável é esse carinha aqui, ó, que é o TL431. A gente vai chegar lá. Por isso que ele é um baita de um amplificador de erro, né? Um CI muito bom, porque ele dá para fazer várias aplicações com ele. Então até então vamos dizer que você colocou aqui numa tomada 127 volts. Eu vou ser bem objetivo para o vídeo não ficar grande, entendeu? Você colocou numa tomada 127 volts, esse circuito aqui tem que ativar o dobrador de tensão, beleza? Então como que ele vai fazer isso? Aqui vai vir a tensão alternada, né? Ele vai ser obrigado a passar nesse resistor de 47R aqui. Esse resistor de 47R por 5 watts, ele está funcionando aqui nesse sistema como NTC, certo? Ele é um removedor de pico da rede, para não se deteriorar a tomada onde você coloca. Lembrando que na usina tem um disjuntor, beleza? Então eu desconsiderei o disjuntor aqui, eu não coloquei ele, mas ele tem um disjuntor sim, já para evitar isso. Você pluga na tomada e liga o disjuntor, o que é o certo. Você não vai deixar a sua fonte ligada o disjuntor e pôr na tomada, você vai dar um pipoco, porque vai ter o pico, né, para poder carregar esses 4 capacitores aqui. Entendeu, galera? Então esse resistor de 47R ele funciona como um NTC de potência, já que aqui vai circular uma corrente alta, já que se trata de 120 amperes na saída. Beleza, galera? Então olha aqui, ó. Então ele vai passar aqui, né? Você perceba que tem um relé aqui, que é o relé do soft start, ele está aqui normalmente aberto, então a corrente não vai passar por aqui, ó, vai ficar parado aqui, certo? E também vai ficar parado aqui, ó. Então ele não está em contato ainda. Então ele vai passar por esse resistor de 47R de amortecimento, vai entrar aqui numa ponte retificadora, né, de onda completa, que aguenta 35 amperes. Aqui a mesma coisa, você colocou em 127 ou 220, tanto faz, certo? Ele vai vir aqui para a ponte retificadora, para a etapa de retificação. Aqui a gente tem um LEDzinho, né, vai limitar essa corrente aqui no resistor de 100K e vai acender um LEDzinho lá. Esse LEDzinho é um LEDzinho amarelo, certo? A usina deixa esse LEDzinho para avisar que a fonte está energizada. Caso você conectar numa tomada e essa tomada por algum motivo não tem alimentação, não está funcionando, esse LED não vai acender, ele fica em paralelo com a rede. Então se não tivesse esse resistor de 100K, esse LED aí ia pro vinagre muito rápido, ele ia explodir na hora. Então o que que acontece? Aqui a gente tem um capacitorzinho, né? Ele é um capacitor de 220 nanofarad aqui, ó, que ele fica em paralelo com a rede para poder remover ruído, beleza? Lembrando que não tem indutor aqui de filtro, né, de ruído, tanto para o chaveamento não voltar para a rede, nem a rede ir para a fonte. Só tem um capacitor aqui de remover ruído, um de 220 nanofarad, beleza? Então aqui quando passou pela fonte, a gente vai ter aqui uma tensão positiva, que vai carregar esses capacitores aqui, ó, tá vendo? E aqui a gente vai ter uma tensão negativa, aqui já está retificada e vai ser filtrada nesses capacitores aqui. Então são 2 capacitores em série e 2 capacitores em paralelo, beleza? Então cada um desses aqui é 1000 micro por 200. Então aqui a gente vai ter aqui 2000 microfarad em cima e 2000 microfarad embaixo. Porque esse capacitor em série com esse, ele vai aguentar 400 volts, já que cada um é 200 volts. E como que aqui a gente tem 1000 micro nesse, 1000 micro nesse,
eles estão em paralelo, a gente vai ter 2000 microfarad, beleza? Por 200 volts. Então coloca eles assim, série paralelo, beleza, galera? E aqui a gente vai vir em positivo também, e a gente tem aqui um capacitor de 2.2 micro, que ele fica também em paralelo com esses 4 capacitores aqui, beleza? Então aqui, ó, eu coloquei aqui esse capacitorzinho de float, né, que ele vai lá pro transformador, mas ele não vai ser útil, já que eu cortei a maioria do esquema, beleza? Então depois que carregou esses capacitores aqui, certo? Passou por esse 47E que ele carregou esse capacitor, vocês podem perceber que aqui a gente tem aqui um relé de 24 volts, onde aqui a gente tem dois resistores de 10K de 5 watts, que vai aqui alimentar a bobina desse relé. Então carregou aqui, o negativo vai vir aqui, ó, vai passar por esse 10K, limitar a corrente, obviamente, para não queimar a bobina do relé, até porque aqui a gente vai ter uma alta tensão, beleza? E o positivo vai vir aqui, ó, certo? Então o positivo vindo aqui para a bobina do relé, do primário do relé, o que vai acontecer? Essa chave vai comutar para cá. Então a corrente, galera, o que vai acontecer com a corrente aqui? A corrente, ela, em vez de passar, continuar passando pelo 47E, ela vai passar para cá, ó. Ela vai passar por aqui, por dentro do relé. Então o que acontece? Nessa etapa a corrente tende a ir ao lugar que tem menos resistência possível. Como que aqui tem uma resistência de 47E e aqui o relé ele fechou seu contato, é quase um curto aqui, então essa corrente vai vir por aqui, ó, vai passar por dentro do relé e foi desviada para cá. Então nesse caso aqui, ó, esse resistor de 47E já fez o seu papel, né, de retirar o pico, ele não está sendo mais utilizado, a corrente está sendo desviada pelo relé. Isso daí é uma etapa bem fácil, beleza? Eu vou provar para vocês que olhando assim pode ser até complicado, né? Mas a eletrônica é fácil quando você presta atenção e você estuda ela, analisa ela, beleza? Então aqui a gente desviou, né, essa tensão do NTC por relé, porque senão ele não ia aguentar uma corrente aí de 20, 25 amperes aí continuamente, ele ia fritar. Talvez ele só no comecinho que dá o pico ele aquece, mas depois que carrega os capacitor que aciona o relé, ele já fica em off, então ele esfria, então ele tem uma vida longa, prolongada, beleza? Então o que acontece? Nesse caso aqui, se ele for ligado numa tensão de 127 volts, ele tem que sim armar o dobrador de tensão, entendeu? Porque senão a fonte vai funcionar fraca, vai funcionar caindo a tensão de saída, entendeu? Isso acontece, galera, para quem arruma fonte, entendeu? Quando esse resistor aqui abre. Se esse resistor de 1K5 aqui abrir, ele fica em série aqui com a bobina do relé. O que vai acontecer? Não vai atuar. Isso aqui pode estar tudo funcionando, pode estar tudo perfeito. Se esse resistor de 1K5, 5 watts, ele partir, já era. Esse relé não arma, ele não vai comutar daqui para cá, ele não vai ativar o dobrador de tensão. O dot cycle do SG vai abrir até o máximo para poder estabilizar a tensão de saída, entendeu? Porém, quando você puxar uma carga, colocar uma lâmpada automotiva lá de 55 watts, o que for, como que o dot cycle já está lá em 50%, o que vai acontecer? Vai cair a tensão da saída. Então quando você pega uma fonte usina, às vezes com problema, eu mesmo particularmente nunca arrumei uma fonte usina, mas pelo conhecimento, analisando esquema, a gente sabe disso. Se você pegar e você perceber que o dobrador não está atuando, a tensão da saída sempre vai cair. Ela vai funcionar perfeito em 220 volts, porque em 220 volts esse relé aqui ele não tem que atuar, porque senão encatar 220 volts e dobrar, os 4 capacitores vai explodir, vai inchar na hora. Então em 220 ela vai funcionar perfeito, mas em 110 ela não vai, caso esse resistor aqui, ó, ele abrir, ou esse diodo também abrir, beleza? Aqui é um N4007, porque não precisa ser um diodo rápido, porque aqui está retificando 60 ou 50 Hz caso for fora do Brasil. Então o relé também não consome uma corrente muito alta e esse diodo aguenta 1 ampere, então vai se comportar muito bem esse diodo aí. Ele não precisa ser um diodo para retificar alta frequência, até porque é 60 Hz, onda senoidal, beleza? Ou 50 se for fora do Brasil. Então ele trabalha tranquilo nessa etapa. Então aqui, como vocês podem estar percebendo, ó, vamos lá para mostrar para vocês como funciona a etapa, como que ele vai saber que você colocou em 110 ou em 220, beleza? Então aqui, ó, a gente tem aqui a parte da fase ou neutro, né? Ele vai vir nesse diodo, vai retificar aqui em meia onda. Então após esse diodo aqui, ó, a gente já vai ter aqui uma tensão positiva, certo? Essa tensão positiva ela vai vir aqui, ó, e vai ser filtrada nesse capacitor de 1 microfarad por 450 volts. E vocês percebem aqui que a parte do negativo do capacitor tá lá
no outro lado, onde seria fase, ou seria neutro, ou seria fase se fosse 220, entendeu? Então está aqui, ó, já está lá de cima. Então ele filtrou essa tensão. E aqui a gente tem um resistor de 100K. Esse resistor de 100K aqui, o que vai acontecer? Ele vai polarizar esse zener aqui de 30 volts, ó. Então ele vem aqui, aí ele polarizou esse zener de 30 volts, também tá aqui no catodo do TL431, beleza? E ele tá nesse capacitor de 100 micro aqui para poder filtrar esses 30 volts aqui nesse capacitor de 10 micro, perdão, por 50 volts. Então aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó, essa malha tá aqui, ó. Então aqui em cima desse capacitor, desse zener aqui, ó, a gente vai ter 30 volts. Então o que acontece? Tendo 30 volts aqui, galera, tem um zener em série com esse zener de 30 volts. Então 30 menos 24, aqui vai ter 6 volts, entendeu? Então vai passar aqui nesse zener aqui, ó, certo? 6 volts. Para que esses 6 volts aqui, ó? Ele vai ativar o MCR, entendeu? O MCR uma vez ligado, ou você fecha o jumper aqui para ele poder desligar, ou só quando você tira da tomada para ele poder desligar, beleza? Então o que acontece? Ele vai mandar 6 volts para esse MCR. Essa parte aqui, ó, né? Essa parte também continua aqui. Essa parte do MCR que vem lá da outra fase, vamos dizer que aqui é o neutro e aqui é uma fase, é uma suposição só, em 127. Então, para facilitar a explicação, galera, então o neutro tá aqui, vamos dar um exemplo, e vai entrar aqui no catodo do MCR. Aqui vocês percebem, ó, que aqui também é alternado ainda. Então, quando passar aqui por esse UN4007, ele vai retificar em meia onda, vai passar por esse 1K5 de 5 watts. Ele tem que ser de potência porque ele vai limitar essa corrente, porque senão, óbvio, queimaria a bobina desse relé. Talvez os caras da engenharia colocou um relé de 24 volts aqui, porque se colocasse um de 12 volts, esse resistor teria que ser maior, porque a queda de tensão nele teria que ser maior, então ele teria que ser uns 10 watts, então seria uma perda absurda de componente, de aquecimento. Então colocar um relé que tem o primário da bobina dele ser com a tensão maior, aqui esse resistor não precisa ser tão potente assim, porém ele é de 5 watts, então ele é potente. Então ele vai retificar aqui em meia onda, vai limitar essa corrente para a bobina do relé e vai aqui, ó, filtrar esse capacitorzinho de 1 micro por 100 volts, entendeu? E também aqui, ó, tem um diodozinho, né, que ele é um N4007, que é para poder quando o relé desligar, né, é uma proteção do relé. E aqui, ó, passando pelo MCR, a gente vai estar aqui, ó, filtradinho essa tensão. Então o que acontece? Vai ativar aqui o relé, ó. Vocês percebam? Vai passar aqui e o relé vai abrir e vai conduzir para cá. Nessa que ele conduziu para cá, ele vai pegar aqui, ó. Vocês estão vendo uma parte lá que seria a parte da fase, vai passar para cá, ó. Tá vendo? E ele vai aqui, ó, por meio dos dois capacitores, entendeu? Dos 4 capacitores. Assim ele dobrou essa tensão. Então mesmo em 220 ou em 127 volts, aqui vai ter os 300 e poucos volts. E dependendo se você alimentou com 127 ou com 220 volts. Porque tem que ser isso. Tem que ser mandado lá no dreno do MOSFET ou IGBT essa tensão de 300 e poucos volts, 310 volts, por aí, para ele poder trabalhar com uma eficiência maior, entendeu, galera? Então, independente de estar 127 ou 220 volts, em cima desses capacitores, se você medir aqui com o multímetro essa área tem que ter acima de 300 volts, para estar tudo ok. Se tiver abaixo disso, em 127 ou 220 volts, tem algum problema, beleza? Então aqui ele ativou o relé, então ele identificou que está em 127 volts. Mas não é simples assim. Para ele identificar que você colocou aqui em 127 volts, para ele poder ativar esse tubador de tensão, tem que passar por esse carinha aqui, que é o TL431, que ele é o responsável de identificar, certo? Junto com a tensão de referência dele, que você colocou em 127 ou 220. Então aqui é o TL431, ele tem uma tensão de referência interna dele de 2,5 volts, ó. Vamos colocar aqui, ó. 2,5 volts. Isso aqui, como vocês podem estar vendo, ele já está vindo aqui o positivo também, ó. Ele vai passar para esse 100K, vai passar nesse resistor de 1K2 e vai passar nesse resistor de 68R. E aqui dessa parte montou um divisor resistivo, ele vai ser comparado com os 2,5 volts internos dentro dele. Aí ele vai tomar a decisão se você colocou em 110 ou 220, entendeu? Em 127 volts, esse TL431 aqui, ó, ele tá funcionando assim, ó. Ele tá funcionando com uma chave aberta, ó.
ele não está conduzindo entre anodo para cátodo. Eu vou explicar como ele vai se comportar em 220. Então vamos ver agora a tensão que fica aqui quando você coloca em 127 volts. Já lembrando que ele tem a tensão interna dele de referência de 2,5. Bora lá. Então aqui, galera, se você colocar lá, ó, um K268R, você vai multiplicar por 127 volts, ou 110 ou 115, não importa, você vai ter esse resultado aqui. Você vai pegar esse resultado e você vai somar todos os 100K que tem lá, juntamente com um K268R. Então você vai colocar dividido por 101, né? 101K 268R. O que vai dar 1,5 volts, ó. 1 volt 590 milivolts. Então aqui, galera, o que acontece? Vai estar em 1,5 volts aqui quando tiver em 127. Vocês viram lá que eu mostrei para vocês na calculadora? Aqui, ó, vai estar em 1,5 volts quando tiver em 127 volts. Como que o TL431 ele só conduz acima de 2,5 volts, ele vai ficar como uma chave aberta. Ele, como uma chave aberta, ele não vai derrubar essa tensão aqui, ó, entendeu? Porque se ele conduzir, ele derruba essa tensão desses 30 volts aqui, ó, certo? Ele vai aterrar esse Zener, esses 30 volts vai sumir daqui, o MCR ele não vai ser ligado, então o MCR ele vai estar aberto. Se ele está aberto, a tensão vai passar por relé, vai ficar aqui, não tem diferença de potencial, o relé está off, o dobrador está desligado. Beleza, galera? Então assim que funciona o bivolt automático da usina. E como que funciona quando você colocar em 220? Vamos ver a tensão que vai ficar aqui. Quando você colocar em 220 volts, o que acontece? Eu vou limpar tudo aqui para explicar para vocês, espera aí. Quando você colocar em 220 volts, a mesma coisa vai acontecer aqui. A gente vai ter aqui, né, aquela parte lá, vamos dizer que é 220 volts com duas fases, que nem aqui. Fase forma 220. Não aquela que uma fase é 220 juntamente com o neutro. Aqui onde eu moro, São Paulo, é fase o 220. Então vou dar um exemplo como fase. Então está aqui, ó. Já está nesse capacitor e aqui é a outra parte do potencial. Vai ser retificado aqui em meia onda, como vocês podem estar vendo, ó. Vai filtrar nesse capacitor de 1 micro. Vai passar aqui por esse resistor de 100K que vai polarizar esse Zener. Então aqui a gente vai ter 30 volts nesse capacitor e já vai estar aqui no cátodo também, certo? Vai passar por esse Zener aqui e vai ter 6 volts aqui, mas antes a gente vai ver se ele vai permitir, certo? Que vai 6 volts para o MCR. Então aqui a gente vai ter, vai passar por esse 100K também, certo? Vai passar aqui por esses dois divisor resistivo aqui, vai passar aqui montando um divisor resistivo, certo? Em paralelo com a rede, que vai para o pino 1 referência do TL431. Então aqui, ó, em 220 a gente vai fazer essa conta, esse cálculo para a gente ver a tensão que vai ficar para o TL431 conduzir, para ele aterrar essa parte do Zener de 30 volts, para ele deixar esse relé off, porque se ele ligar, explode tudo, beleza, galera? Então vamos lá, em 127 a gente vai ter 1,5 volts no pino 1 de referência do TL431. Então ele vai ficar como uma chave aberta, não vai aterrar os 30 volts, vai ligar o relé e vai ativar o dobrador de tensão. Assim, perfeito. Agora em 220 a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um K268R multiplicado por 220 volts, beleza? Vai dar esse resultado. Esse resultado você vai dividir por 101K. Eu já ensinei isso sobre o TL431 no canal, é um vídeo antigo, mas veja que é bem top. Como calcular o feedback da sua fonte chaveada, do seu inversor com o TL431, os cálculos que eu estou fazendo aqui tem tudo nesse vídeo, então recomendo que vocês vejam, deixa o like que tá top. Então 101K 268R. Então olha a tensão que vai ter em 220, vai ter 2,7 volts quando tiver em 220 no pino 1 de referência do TL431. Então isso daí vai fazer o TL431 conduzir, certo? Então vocês viram que em 220 a gente vai ter aqui no pino 1 2,75 volts. Com 2,75 volts é maior que os 2,5 que já tem interno do TL431, ele vai conduzir. O TL431 conduzindo, ele vai pegar esses 30 volts aqui, ó, ele vai aterrar. Então ele está aterrando essa parte aqui, ó.
então os 30 volts não vai existir aqui, ó, certo? Se não tem 30 volts aqui, aqui não vai passar tensão nenhuma, o MCR não vai conduzir daqui para cá. Então aqui é onde seria o positivo retificado, depois limitado a corrente aqui, ó, ele vai ficar parado aqui, ó, certo? Ele vai ficar parado aqui, porque o MCR não vai estar conduzindo, entendeu? O MCR vai estar ele vai estar off, porque não teve os 6 volts aqui, ó, aproximadamente, para poder ativar o MCR. Então ele entendeu que é 220, ele não vai pegar aqui, ó, e vai jogar aqui, daqui para cá. Se ele jogar daqui para cá, ele vai duplicar esse 220, vai explodir tudo, vai dar ruim de verdade. Então a tensão aqui, ó, que seria a parte do dobrador, vai ficar aqui, ó. Então o relé vai ficar off, vai ficar desligado. É assim que é o controle da parte pivote automático da usina. Agora vamos calcular aqui a tensão RMS, que ele entende que já está acima de que ele extrapolou os 127 volts e que ele deve mudar para 220. Para a gente poder saber a tensão que ele comuta, é muito simples, já ensinei isso no canal. Então a gente vai pegar aqui, ó, 100K, certo? 100K a gente vai dividir por 1K 268R. A gente vai ter aqui, ó, 78,8. Você acrescenta mais um. Tá vendo, galera? Então você acrescentou mais um, ficou esse 79,8. Esse 79,8 você vai multiplicar pela tensão de referência interna do TL431, que é 2,5 volts, que vai dar 199. Então você vai dividir, certo, pela raiz quadrada de 2 e você vai colocar o resultado de 141,1 volts para baixo. O TL431 vai entender que você está em 127 volts. Então o dobrador vai estar ligado. Você passou por algum motivo, a sua tomada aí subiu. Eu sei que é meio difícil, né? É um range muito bom aqui, mas se subir para 142 volts, ele vai extrapolar os 127 volts. Então na hora, como que o TL431 ele é rápido, é um amplificador de erro, ele vai identificar esse erro, ele vai ter aqueles 30 volts. O TL431 já é 220, então por proteção ele vai comutar para 220, desativando o relé do dobrador, justamente para não explodir, né? Já 141 volts, acima de 142 já não é mais 110, já é quase um 220. Então por proteção ele já comuta para 220 para não explodir os capacitor, bem top, certo? Então vocês viram lá, galera, que aqui, ó, vai ficar em aproximadamente 2,7 volts, né? Então que nem aqui, ó, essa tensão aqui, quando chegar em 141 volts aqui, ele já vai entender que é 220, ó, o TL431 vai conduzir. Então em 220, como que aqui a tensão é maior, né, que os 2,5 do TL431, ele vai conduzir. Essa tensão de 30 volts aqui, ó, ela vai ser aterrada, ó, tá vendo? Ela vai ser aterrado, não vai existir os 30 volts aqui, aqui não vai existir os 6 volts que ia passar por esse Zener, então não vai ativar o MCR. O MCR ele vai ficar uma chave aberta, entendeu? Então o MCR com uma chave aberta, esse relé vai estar off, fazendo assim o dobrador de tensão off, isso em 220, entendeu, galera? Então aqui, ó, vai estar a tensão aqui, né? A tensão vai vir aqui, bonitinho, ó, da outra fasezinha lá, caso estiver em 220, vai ficar paradinho aqui, ó, não vai vir para cá para ativar o dobrador, entendeu? E o resto vai permanecer tudo normal, vai ficar aqui no diodinho, vai passar por esse resistorzinho, vai aqui, ó, tá vendo? Vai estar no catódo aqui e vai ficar aqui, ó, tá vendo? Só que como que o MCR tá aberto, porque ele não foi ativado com 6 volts aqui no gate dele, o relé aqui vai estar off, entendeu, galera? Então assim, funciona o sistema bivolt da usina, bem top, né? Identificando os 127 ou 220 volts. Vocês viram lá que fica aproximadamente, se eu não me engano agora, 1,5 volts aqui quando está em 127 e em 220 fica 2,7 volts. O TL431 conduzir, a tensão tem que estar acima de 2,5 e para ele ficar com uma chave aberta tem que ficar abaixo de 2,5. Então tá um range bem calculadinho, tá bem top. Se vocês gostaram, deixar bastante like. Eu trago o restante do esquema, que é a parte de potência com os IGBT e tal, falo do transformador, do feedback, falo do módulo PWM com SG3524, falo o sistema de proteção de curto, feedback, falo sobre o transformador de corrente, como que ajusta a corrente, como que limita a corrente, entendeu? Então isso tudo depende de vocês, só vocês deixar o like para ajudar, que eu trago o restante do circuito, beleza, galera?
Isso aqui é o capacitorzinho de float, tá vendo? Fica lá em série com o transformador lá, esse capacitor aqui, ó. Beleza, galera? Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, gostou desse vídeo aí que eu trago a engenharia reversa, esquema de fontes, não só da usina, da Stetson, JFA, o que for, com essa minha cara feia aí, vocês deixam o like para poder ajudar o canal a crescer cada dia mais. Beleza? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Fique ligado aí no canal que em breve teremos mais novidades aí para vocês. Beleza? Projetos, circuitos, engenharia reversa, teoria, prática, eu sempre trago aí para vocês. Beleza, galera? Então, parabenizar aí os engenheiros da usina por ser um projetinho bem funcional, bem simples de entender. Funciona muito bem, beleza? Então é isso aí, forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, é nóis!